Fundamentos de Física, vamos resolver as questões do simulado. Número 1. Uma das brincadeiras que sempre encantam as crianças é a de fazer bolhas de sabão. É uma atividade lúdica que apresenta interessantes conceitos físicos. A bolha de sabão é formada pela adição de algum tipo de sabão à água, com a intenção de reduzir a tensão superficial e possibilitar a formação da bolha. Considerando as propriedades ópticas das bolhas de sabão, avalie as afirmações a seguir. Número 1. As cores que surgem na superfície das bolhas de sabão podem ser explicadas como sendo o efeito da interferência construtiva e destrutiva que ocorre entre a luz refletida na superfície externa e a luz refletida na parte interna da superfície das bolhas. Isso está certo? Revisando o que foi visto na matéria, a gente pode fazer um pequeno esquema, onde aqui seria a primeira camada da bolha, a parte interna dessa superfície. Quando a luz incide na superfície, parte da luz vai ser refletida, parte da luz vai ser refratada, que é a passagem de um meio para outro. Quando chega nessa segunda parte de superfície, onde tu tem aqui a região da bolha d'água com sabão e aqui dentro ar, acontece de novo esse efeito de parte refletir, parte refratar. Ok, aqui de novo, parte reflete, parte refrata. Desconsiderem os meus ângulos, porque eu não tenho muita habilidade com essa caneta. Aqui então, na saída, esses dois raios, eles são aproximadamente paralelos, muito próximos ou em cima um do outro, de maneira que eles vão se interferir. E quem está observando, então o observador, esses raios chegam até os olhos do observador, um em cima do outro, interferindo-se, de maneira que é isso que a gente vai observar. A pergunta aqui é se as cores que surgem, elas são um efeito da interferência construtiva e destrutiva. Essa interferência vai ser construtiva sempre que a diferença de fase entre esses dois feixes, eles forem múltiplos de um comprimento de onda. E se a diferença de fase for um múltiplo quebrado de um comprimento de onda, daí nesse caso eu tenho uma interferência do tipo destrutiva. Em algumas regiões, pela diferente espessura dessa bolha em diferentes pontos dela, eu vou ter interferências construtivas, porque a quantidade a mais que esse raio aqui andou, esse tanto e esse tanto, até chegar nesse ponto aqui, e esse ponto aqui que são aonde eu comparo a fase. Então, o quanto andou a mais o raio 2 vai fazer com que a diferença de fase, a diferença de caminho seja múltiplo inteiro ou múltiplo, vamos chamar isso de múltiplos quebrados de comprimento de onda, gerando então uma interferência construtiva e destrutiva. Pode ser, por exemplo, construtiva no vermelho e destrutiva no azul, gerando então a cor vermelha, e assim por diante. Então, sim, essa primeira parte, essa primeira afirmação está correta. 2. O efeito óptico que ocorre com as bolhas de sabão é o mesmo que ocorre devido à deposição de óleo na água. É o efeito que nós vemos, o efeito óptico, se refere a isso aqui. Vamos ver. O índice de refração da água é em torno de 1,33. O índice de refração do óleo é mais ou menos em torno de 1,2. Mais ou menos. Vai depender do tipo de óleo também. Agora, quando a luz incide no óleo, acontece aquele mesmo efeito que eu tinha explicado ali na bolha. Parte da luz reflete na primeira camada. O óleo também tem uma espessura muito fina. Então, parte da luz refrata dentro do óleo, na segunda camada também reflete, gerando novamente uma interferência para o observador. A camada de óleo é tão fina
que usualmente, pela espessura, essa interferência é do tipo construtiva, não gerando uma diferença de caminho substancial. Então, isso está certo. Também é interferência, devido ao fenômeno óptico de interferência, que nós vemos as gotinhas de óleo na água brilharem. Isso aqui gera uma interferência do tipo construtiva. Por último, não menos importante, a afirmação: o surgimento de cores na superfície das bolhas também ocorrerá se elas forem iluminadas exclusivamente por uma luz de comprimento de onda bem definido. Por exemplo, o laser tem um comprimento de onda único. O surgimento de cores na superfície das bolhas. Vamos fazer aqui a presunção de que, quando se refere ao surgimento de cores, está associado à questão 1, que são diversas cores. Nesse caso, a resposta é não. Por quê? Nas bolhas, como havíamos comentado antes, se o comprimento de onda é único, eu só vou ter o efeito de construtivo ou destrutivo para esta luz de comprimento de onda único. Ou vai ter luz, por exemplo, se a luz incidente for azul, eventualmente eu vou ver azul refletindo, ou eu não vou enxergar o azul, posso interpretar como preto, mas eu não vou ter um efeito de diversas cores, azul, vermelho, amarelo. Eu vou ter somente ou tem cor ou não tem cor. Vamos pensar que o preto é a ausência de cor. Então, aqui, não. Não terei o surgimento de cores. Vai ser somente uma única cor, que se refere ao comprimento de onda da luz incidente. Questão 2. Em uma experiência de interferência entre duas fendas iguais, utilizou-se um feixe de luz monocromático de comprimento de onda de 500 nanômetros, incidindo perpendicularmente ao plano que contém as fendas. Esse é o experimento de dupla fenda de Young. O padrão de interferência observado no anteparo, posicionado a uma distância L do plano das fendas, está representado na figura a seguir com a intensidade I em função da posição x. Considerando-se os dados apresentados, qual é a distância D entre as duas fendas? A equação que nós temos no experimento de interferência de Young, D seno do ângulo é igual a m lambda, tangente do θ igual a x sobre L. Vamos revisar quem é quem nessa equação. O Dzinho, a distância entre as fendas. Este ângulo aqui e este ângulo é o mesmo, já vamos falar sobre ele. O lambda é o comprimento de onda do laser. Quem é o x? O x aqui se refere à distância entre picos, entre os meus planos de interferência. E por último eu tenho aqui esse L aqui. O problema também dá, que é a distância entre as fendas até o anteparo. Agora vamos relembrar rapidamente o que acontece com a luz quando incide aqui nas fendas. Parte da luz vem aqui na parte de cima, vem pela fenda de cima, parte da luz vem pela fenda de baixo e se encontram em diferentes pontos nessa tela, gerando interferências construtivas e destrutivas, e isso aqui é a intensidade da luz, onde os picos se referem então à interferência construtiva, conforme se pode ver aqui, e os vales se referem à interferência destrutiva, os claros e escuros. Esse M, ele está relacionado a esses picos. Nós consideramos o do centro M igual a 0, o primeiro pico é o M igual a 1, o segundo é o M igual a 2, o terceiro é o M igual a 3. Esse M e o X estão diretamente relacionados. Se eu usar M igual a 1, então eu me refiro X a essa distância aqui, entre o pico central e o próximo. Se o M for igual a 2, bem, entre o pico central e o segundo, e assim
por diante. Como eu preciso desses dados aqui para resolver o Dzinho, eu preciso achar o ângulo usando a equação de baixo para substituir na equação de cima e achar o Dzinho. Então, eu vou precisar achar o x e identificar ele com um certo valor de m. Qual x eu vou utilizar? Voltamos para a escala do gráfico. Eu tenho que 0 é a posição do pico central. Esse ponto aqui é 0,5 centímetros. Posso utilizar esse, que é um ponto bem claro, posso usar o x como 0,5 centímetros? Vamos ver. No 0 eu tenho o pico central, em 0,5 centímetros eu tenho um pico também, está bem claro aqui. Quem é esse pico? m igual a 1, m igual a 2, 3. Então, esse pico aqui se refere ao m igual a 3. Posso utilizar então, o x como 0,5 centímetros e relacionar isso com o m igual a 3. Preciso mesmo achar o ângulo? Bem, o L eu tenho, o x eu tenho, posso achar o ângulo. Isso é uma aproximação que o pessoal da física faz. O ângulo se refere ao ângulo de abertura em relação a esses dois feixes aqui que se encontram. Então, é mais ou menos relacionado a esse ângulo aqui, esse ângulo θ aqui. Que lá no conteúdo se explica um pouquinho melhor, com mais detalhes, não vou entrar em detalhes aqui agora a respeito desse ângulo θ. Tem uma análise bem fácil que a gente pode fazer, que é essa aqui, x dividido por L. O x é 0,5 centímetros, dividido por L, que é 1 metro, tangente do ângulo, é igual a 0,005 metros, dividido por 1. Isso dá um número consideravelmente pequeno. Façam aí na calculadora de vocês. Tangente do ângulo, esse número, então eu preciso calcular o arco tangente de 0,005 para achar o ângulo. Façam esse exercício, achem o ângulo, depois substituam aqui dentro, seno do ângulo. O que vocês vão descobrir? Que o resultado da tangente desse ângulo e o seno vai dar aproximadamente, se não exatamente igual a esse número. Quando θ é pequeno, nós temos que tangente desse ângulo é aproximadamente igual ao seno desse ângulo. Isso facilita bastante a conta, porque em vez de calcular o ângulo, substituir em cima e depois calcular o seno, eu posso simplesmente substituir x dividido por L na equação de cima. Puxa, prof, preciso mesmo fazer tudo isso? Eu acho que seria mais fácil fazer isso. É algo que vocês podem utilizar como uma regra em experimentos de interferência de dupla fenda. O mesmo de fendas únicas. Então, para mim fica mais fácil fazer assim, mas se você prefere, acha mais fácil de visualizar, fazer parte por parte, primeiro resolver essa equação e depois colocar aqui em cima, também funciona, pessoal, vai dar certo. Voltamos aqui então, quem que é o Dzinho? Bem, o Dzinho é quem eu quero achar. Isso vai ser igual então a m lambda L dividido por x. O x sobre o L vocês já calcularam aqui, na verdade. O m é igual a 3. Então, isso aqui vai ficar 3 vezes 500 nanômetros. 500 vezes 10 na menos 9, dividido por 0,005. Resolve e vocês vão encontrar 310 na menos 6 metros. Esse é o resultado, 300 vezes 10 na menos 6 metros. Para que vocês façam referência deste valor em relação às alternativas que tem no simulado, basta eu transformar o 10 na menos 6 para milímetros. 10 na menos 6 se equivale a uma vírgula aqui. Se eu passar essa vírgula 3 vezes para trás, eu vou ficar com 0,3. Diminuir esse número, tem que aumentar esse aqui. Então, isso vai resultar, vou botar lá em cima, vai resultar em 0,005
0,3 vezes 10 na menos 3 metros. Isso é equivalente a 0,3 milímetros, que é uma das opções que vocês têm disponíveis nas alternativas. A profundidade do coração, distância entre os dois lados do órgão, pode ser estimada a partir da imagem dos resultados de um ecocardiograma estático, como o da figura a seguir, em que o tempo é registrado desde o momento quando o pulso deixa o transmissor até retornar ao detector. O ecocardiograma mostrado foi obtido com ondas de ultrassom a velocidade de 1.500 metros por segundo, que refletiram nos dois lados do coração e depois em um osso. Nesse contexto, qual a profundidade do coração? Então, o que a gente precisa fazer aqui é analisar o gráfico. Então, nós vemos aqui um pulso, aqui um outro pulso, depois mais um pulso. Posso estimar o pico do pulso, onde que ele se encontra no tempo? Pela escala. Nós temos que cada um desses tracinhos equivale a 20 microsegundos. Então, 20, 40, 60 microsegundos. O primeiro pulso. Aqui o segundo pulso. 120, 140, 160 microsegundos. Então, pelos dados do problema, nós temos que o tempo 1 é 60 microsegundos e o tempo 2 é 160 microsegundos. Nós temos a velocidade e nós queremos uma distância. A relação mais óbvia que nos ocorre é de velocidade é igual a distância sobre tempo. O tempo entre um pulso e o outro pulso vai me dar certamente uma distância, porque eu sei a velocidade. Então, eu posso isolar aqui a distância, velocidade vezes o tempo. O tempo entre um pulso e outro é 100 microsegundos. A velocidade é 1.500 metros por segundo, vezes o 100. Micro é 10 na menos 6 segundos. Isso resulta em uma distância de vezes 10 na menos 6 metros. 10 na menos 6, a vírgula está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso resulta então numa distância de 0,150 metros, que equivale a 15 centímetros. Ok, mas 15 centímetros é a profundidade do coração? Então, nós temos aqui um sinal que vai, reflete na parede do coração e volta. E nós temos esse outro sinal aqui, que vai, reflete lá no fundo do coração e volta. Vou desenhar aqui para explicar melhor o peito da pessoa. E aqui vai o coração da pessoa. Vamos usar aqui as minhas super habilidades de desenho. Nós temos aqui um sinal que vai e volta, e um outro sinal, esse sinal aqui, parte desse sinal foi até o fundo do coração e voltou, certo? O tempo entre eu receber um sinal e receber o segundo sinal se relaciona com essa profundidade aqui. Porém, percebam que eu estou considerando bem a velocidade, e o tempo entre um sinal e outro se refere ao que é a ida e a volta do tamanho do coração. Logo, essa distância aqui não é simplesmente a profundidade, senão a ida até o fundo do coração, mais a volta do fundo até essa parte aqui do coração. Isso aqui é 2 vezes a profundidade. A profundidade do coração vai ser essa distância dividido por 2, que resultará em 7,5 centímetros.